はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece 羅針盤なんて渋滞のもと熱に浮かされ漢字を問うのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説 Eu vi um post que falava sobre autoamor, né, autocuidado e como isso trazia uma solidão, né? A solidão que vem com o autocuidado quando você chega em determinado nível ali, após você se afastar de certas relações que lhe faz mal, colocar limites, fazer terapia, todo esse roteirinho que as pessoas colocam para você ficar bem, né? E ainda assim chega um determinado momento que você se sente muito só, porque você se afastou das pessoas que estavam ali com você, você chegou nas conquistas que você queria, né? Muitas vezes pessoas que estão do nosso lado estão realmente colocando muitos obstáculos para a gente alcançar esses objetivos, às vezes de forma consciente, intencional e às vezes não. E aí você não tem com quem comemorar essas conquistas, você não tem com quem falar sobre um dia difícil. E isso me trouxe algumas reflexões a respeito disso, né? Eu acredito sim na necessidade que a gente tem de se afastar de pessoas que nos fazem mal, seja permanente ou não. E o quanto que isso pode trazer de benefícios no sentido do autoconhecimento e realmente do autocuidado, porque é muito difícil você se cuidar quando tem outras pessoas que estão ali lhe ajudando a permanecer doente. Então, em determinado momento você precisa se afastar para conseguir se olhar e separar, né? O que realmente é seu ali internamente e o que está vindo de fora, o que é de outras pessoas, enfim, do próprio ambiente. E só que na minha percepção de vida, de existência, a gente não existe sozinho, a gente faz parte de um todo, né? A gente pode fazer parte de uma sociedade, de um grupo, de um povo, de uma espécie, do planeta Terra, do universo, enfim, a gente faz parte de tudo isso, a gente está inserido em vários contextos e tudo está interligado, a gente está o tempo todo se relacionando, mesmo que distante. Então não existe, pra mim, não existe essa separação totalmente. Até quando a gente alcança certo entendimento, certo processo, né, evolução, mas no sentido de autoconsciência mesmo. Às vezes a gente pode achar que aquilo foi sozinho, sabe? Que foi só você. Mas sempre vai estar ligado a outros seres, sabe? Você não vai ter aprendido aquilo sozinho, entende? Às vezes até num sentido assim mais viajado de tipo meditação, viagem astral, essas paradas assim, você vai estar tipo se deslocando um pouco daquele seu corpo ali, entre muitas aspas, né? Porque você vai estar mais conectado dele, mas eu digo no sentido da sua ilusão de separação e se conectando com outros ambientes e tudo mais. E você não vai estar totalmente isolado. Então, não existe, sabe? Pra mim, todo alcance, toda melhora que a gente pode ter, ela tem que ser coletiva. Porque senão ela é uma ilusão, entende? E eu entendo também que essa melhora, ela tem que partir de dentro. Você precisa entender o que está se passando dentro de você. Porque quando a gente olha por uma janela, se ela estiver suja por dentro, você não vai enxergar a clareza que tem do lado de fora. E da mesma forma eu vejo que é nossos sentidos, nossa visão, né, nossos ouvidos, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, isso vai estar meio que sujo, entre muitas aspas, do que a gente tem dentro da gente. É um espelho, né, das nossas inseguranças, dos nossos desejos, dos nossos medos,
de coisas mal resolvidas dentro da gente, das nossas crenças também, né? Nossas perspectivas, nossa vivência. E muitas vezes a gente acaba anulando a existência do outro, a vivência do outro, tudo aquilo ali que está se passando, por conta do que já existe dentro da gente. Então, esse isolamento é importantíssimo, né? No sentido mais saudável mesmo, que a gente conseguir de se afastar, né? De estar só, para você analisar isso. Mas em determinado momento você precisa sair de novo dessa sua bolha que você criou ali, para separar mesmo, para conseguir olhar com mais clareza para dentro, sabe? E isso parte também da questão de problemas de outras pessoas, que muitas vezes a gente acaba abraçando problemas de outras pessoas como se fossem nossos, digo num sentido mais individual, quando na verdade às vezes é responsabilidade da outra pessoa e não sua. E às vezes você deixa de lidar com as coisas que são sua responsabilidade por estar lidando com a responsabilidade de outras pessoas, e você só consegue perceber isso quando você tem um afastamento. Mas em determinado momento você precisa voltar, furar essa bolha, até para testar os novos comportamentos que você adquiriu, sabe? De tipo, colocar limites e tudo mais, para ver se realmente isso funciona, se realmente funciona para você, se realmente é algo que não é só uma ilusão ali, né? Se é algo superficial. E muitas pessoas realmente se afastam de acordo com isso. O post, inclusive, falava sobre isso, não necessariamente de um afastamento voluntário seu, mas de outras pessoas que não souberam lidar com seus limites, o que é natural. E muitas vezes aquelas pessoas ali, a partir do momento que você coloca limite, elas têm a oportunidade de refletir sobre elas mesmas, sobre os comportamentos delas, né? E eu vi uma vez que cuidar também é colocar limites. Então, mesmo que você ame aquela pessoa e você queira cuidar dela, às vezes um determinado afastamento, né, determinado limite que você coloca ali é um certo cuidado, porque você está dando também a oportunidade da pessoa refletir, né, analisar, olhar de longe. Isso é um pouco pesado. A gente sabe que é pesado porque vai mudar a estrutura da pessoa, entende? E, enfim, então assim, mesmo que não com essas mesmas pessoas que se afastaram de você, ou que você percebeu que precisava se afastar, existem muitas outras pessoas no mundo, né? E em níveis de maturidade diferentes, níveis de consciência diferentes, comportamentos, crenças, tudo diferente. Então, claro, como peças de um quebra-cabeça maior, a gente vai se encaixar melhor em determinados ambientes e com determinadas pessoas, ou peças, enfim, outros seres. E aí vai de você analisar. Só que uma coisa que é certa, na minha perspectiva, até onde eu aprendi, é que essas pessoas também vão ter suas questões, sabe? Às vezes essas pessoas vão cometer erros com você. Às vezes vai chegar um momento ali que a pessoa ela vai ter um traço tóxico, um comportamento. Isso não quer dizer que você tem que aceitar de boa. Você percebendo isso, você precisa botar um limite, fazer um certo afastamento. Só que nem todo afastamento é pra sempre, sabe? É sempre aquela coisa de ir e voltar. E outra coisa também, às vezes a gente pode, no meio disso daí, de se afastar e voltar a se relacionar com algumas pessoas, sejam pessoas novas ou que a gente já conhecia, a gente pode perceber também comportamentos tóxicos na gente, né? Comportamentos que são paias na gente. E mesmo com todo o auto-amor, todo o autocuidado, autoconhecimento, isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Então, é esse ciclo. A solidão, o vazio, ele existe, saca? Na minha visão, tipo assim, como é que você teria uma palavra pra determinar algo se ele não existe? Entende? Talvez nosso pensamento não consiga processar o que é o vazio. E talvez a gente tentar entender o tempo inteiro é o que mais causa frustração na gente. Talvez a gente sentir o vazio e permitir ele existir, isso traz algo muito poderoso, na verdade, né? Não impede você de sentir tristeza, angústia, todos esses sentimentos estão aí. Não vão ser agradáveis, mas eles podem trazer ensinamentos, se você não alimentar demais, não se apegar a eles e nem querer anular, sabe?
tipo, a existência. Isso acredito que não vai te levar para um caminho tão bom. Alinhado com o que você quer, se o que você quer é estar saudável, é viver com plenitude, com presença, sabe? Conquistar e realizar as coisas que você tem vontade. Enfim, e é isso que me veio essa reflexão, sabe? A que ponto ali, né, essa solidão é normal? A que ponto ela é inevitável? A que ponto ela é saudável realmente? O quanto ela tá atrelada realmente ao auto-amor? Porque o auto-amor, o amor pra mim, ela é tanto uma armadura, tanto uma proteção, como uma conexão. É um elo. Mas como é que você vai se conectar? Como é que você vai alimentar esse elo se não tiver outro ser? Entende? Então, às vezes, também enxergar as outras pessoas como seres humanos passíveis de erros. O maior trabalho dentro de uma relação é a gente cuidar para que aquela ação das outras pessoas, os erros das outras pessoas, não nos atinja ao ponto de nos derrubar. Não nos cause feridas permanentes, sabe? Que essas feridas sejam superficiais, entre muitas aspas, né? Superficiais no sentido de, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, que pegue apenas na pele, que essa pele ali ela vai conseguir se rejuvenescer, sabe? Que toque fundo até. Dizem que pra o coração se abrir, ele tem que se partir, né? Pra ele crescer, ele tem que se partir, de fato. Mas eu acredito que existem cortes que nos, sabe? Enquanto indivíduos, enquanto essência. E eu acredito que quanto mais a gente impedir que isso aconteça, mais interessante a coisa fica. Até onde for necessário. Porque nada é permanente, né? Tudo passa, tudo se transforma. E esse é o dom da vida, de tomar formas novas. É só você olhar, sabe? Pra natureza, para as espécies, para as plantas, para os animais, para o clima, tudo. Para os seus avós, para você, né? Por mais que seja parecido, seja uma continuação ali, é diferente, é especial, é único. Por mais que a gente tenha um pouquinho ali, né? Não é a mesma coisa. Isso é interessante. Então você também vai passar, você vai deixar de existir enquanto você, essa identidade, esse corpo. Mas ainda vai permanecer a essência, entende? Mesmo que ela se transforme. Eu acho que é isso, né? A conclusão, assim, mais geral. Tem muito que se fala sobre tudo isso, mas é uma reflexão que eu não queria perder. Essa questão sobre o auto-amor, o autocuidado e a solidão. Então, mais do que um ponto final, eu quero deixar uma interrogação como uma reflexão que leve para caminhos diferentes, opções diferentes, tipo, será que a solidão ela tá tão intrínseca assim no auto-amor?